Sono tranquilo, comida sem drama, desfraude sem neura. Meu nome é Narla, sou mãe de 5. Estou aqui para te ajudar a viver uma maternidade mais leve. É o seguinte, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o caminho do desfraude. Eu vou trazer para vocês algumas dicas que vão ajudar você nesse processo com a sua criança. Eu já desfraudei 4 dos meus 5 filhos, né? Tem uma bebezinha de 10 meses que tá fazendo um desfraude precoce do cocô, mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar sobre o desfraude é que não precisa ser uma situação assim desesperadora, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar tensa, porque se você fica tensa, se você fica angustiada, a probabilidade do seu filho também ficar inseguro é muito grande, tá bom? Então, primeiro ponto, assim, muitas pessoas vão falar, muitos especialistas vão trazer informações relevantes, né? Por exemplo, que você precisa observar quais são esses sinais de prontidão. Alguns vão falar sobre aquela criança que já consegue pular com as 2 pernas, que já consegue correr e parar, que tem essa noção, né, do freio, da pausa. Mas eu penso que um dos sinais mais importantes que você precisa observar é a questão da comunicação. Se a criança compreende os comandos básicos e se ela já comunica se fez ou se tá para fazer, né? Tem criança que já avisa que fez o cocô ou o xixi e tem criança que avisa que vai fazer, né? Se a sua criança já está nessa fase de avisar que vai fazer, está no momento perfeito. Um outro detalhe assim, importante são aquelas crianças que ficam arrancando as fraldas, né? Eu já passei por isso com meu 3º filho. Eu fui meio que obrigada a desfraldá-lo, porque eu piscava, o menino estava correndo pelado pelo quintal, porque ele arrancava a fralda. Foi cômico assim, mas foi muito interessante, porque realmente ele meio que pediu para ser desfraldado. E eu tava assim muito perto já de ganhar minha 4ª filha, quando a gente fez o desfraude dele. Então eu queria adiar, mas realmente ele me pegou e falou assim: ó, eu não quero mais essa fralda. Então são sinais importantes para serem observados, a questão da comunicação e esse incômodo com a fralda. Uma coisa importante que foi muito útil para mim e que eu vejo também no acompanhamento de outras mães é a experiência da ambientação. Às vezes a gente pensa assim, bom, fez 2 anos, eu quero desfraldar porque eu não quero mais comprar fralda, estou precisando economizar, mas a gente esquece de refletir que é a primeira vez que aquela criança vai passar por essa experiência do desfraude, né? Que vai passar por essa experiência de fazer as suas necessidades em um lugar diferente, que vai envolver um controle maior, né, da musculatura, do esfíncter. O que é importante para começar? Você precisa ambientar a sua criança ao banheiro. Como assim? Você pode, sei lá, amanhecer o dia, pode levar essa criança para o banheiro e falar: filho, é aqui que a gente faz xixi, é aqui que a gente faz cocô, mostrando o vaso sanitário para que ele compreenda que é ali que as coisas vão acontecer. Nesse caminho da ambientação, você também pode avisar todas as vezes que você vai fazer xixi e cocô. Para quê? Para que a criança entenda que isso é normal. Embora faça parte das coisas que dizem respeito à nossa intimidade, é algo normal. Todo mundo faz, né? Todo mundo precisa fazer e a gente precisa se relacionar com essas necessidades de forma tranquila, né? Sem neura, tá bom? Então, você vai fazer xixi? Avisa, filho, mamãe vai fazer xixi no banheiro. O papai é a mesma coisa, papai vai fazer xixi no banheiro, tá? Então, essas suas duas dicas fazem parte desse processo de ambientar a criança ao banheiro, tá? Isso ajuda, inclusive, para que ela se sinta mais relaxada e já compreenda essa experiência da ordem, né? Bom, ok, eu atualmente faço xixi, cocô aqui na fralda, mas existe um lugar, tá? Um outro ponto que é importante faz parte dessa preparação é você pegar a fralda que ele usou, por exemplo, fez cocô, a gente ainda tá na preparação, tá? Fez cocô, você vai junto com ele lá no banheiro,
tira as fezes da fralda e joga no vaso e já vai mostrando para ele, existe um lugar para cada coisa. Né? Então eu penso que o conceito da ordem nesse momento do desfraude, ele é bem importante porque a criança vai aprendendo que existe um lugar para cada coisa. A gente está falando aqui do vaso sanitário e do ambiente onde a gente faz as nossas necessidades. Se isso vai ficando claro nesse processo de ambientação e de preparação, a tendência é que você consiga fazer o desfraude com mais tranquilidade. Dentro dessa preparação, a gente tem a questão das roupas íntimas. Compre muitas calcinhas, compre muitas cuecas. Por quê? Porque vai precisar. Né? Até mesmo assim, contando para vocês um pouco do desfraude do meu terceiro filho, eu lembro que eu fui adiando porque eu tava um pouco sem tempo de sair para procurar cuequinha para ele. Ele era muito magrinho, e aí às vezes que eu conseguia sair para ver isso, eu não achava que fosse do tamanho dele e tal. Então é um ponto que é muito importante que seja feito antes do desfraude. Por quê? Porque senão você vai passar ali o dia lavando calcinha e lavando cueca. Porque os escapes vão acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, tá bom? Então, compra calcinha, pode comprar em exagero, tá? Sem medo, porque vai precisar. E quando os escapes acontecem, como que eu preciso me comportar? Que nem uma monja budista. Tranquila. Olha, aconteceu, filho. Vamos limpar aqui. Faz o que tem que fazer. Evita se exasperar. Não faça jogos emocionais com a criança. Ai, a mamãe ficou triste porque você fez xixi aqui. Tem que fazer no vaso. Nada de sofrimento, né? Lembra que é a primeira vez que o seu filho está vivenciando esse tipo de experiência e está aprendendo. Então, ele não vai se molhar intencionalmente. Aí, assim, por que eu tô falando para você agir naturalmente? Porque quando você começa a se afetar demais, você pode acabar, sem querer, reforçando um comportamento, uma postura ruim com relação ao desfraude, tá? Muitas crianças não vão se desenvolvendo de forma positiva, progredindo no desfraude, porque às vezes eles vão entendendo que ali é eu preciso provar para minha mãe que eu tô fazendo certo, que tá tudo bem, e eu quero deixar a mamãe feliz, né? Ok, tem essa experiência na dimensão, acho que global da educação, mas na experiência do desfraude, isso pode ser assumido pela criança de uma forma bem negativa, prejudicando o andamento do processo, tá bom? Então, se acontecer um desfraude, mantenha ali serenidade, tranquilidade, ao passo de que quando ele consegue ir pro vaso e acertar, é muito importante que você comemore, sem gritaria, sem muita efusividade, porque isso pode assustar, tá bom? Então, às vezes a criança fez o xixi, ai, que legal, meu filho, que bom. Muita calma, precisa ser uma comemoração comedida. Por quê? Porque a experiência de fazer as suas necessidades fisiológicas envolve um relaxamento. Então, se a criança assusta, ela pode meio que travar, né? Então, celebre, né? Dê os parabéns. Você também ir conhecendo como é que o seu filho vai reagir diante desses passos, né? Desses acertos. Começou o desfraude, precisa ter muita atenção ao aspecto da alimentação, tá? O hábito da alimentação, ele tá sempre muito associado a outros hábitos bem importantes, que é o sono, mas também o hábito das necessidades fisiológicas, especialmente nesse período do desfraude. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente não cuida, né, da alimentação, quando a gente não dá água suficiente para a criança hidratar as fezes, né, o próprio período do desfraude já é algo que gera uma certa tensão. Então, pode ser que as fezes fiquem um pouco ressecadas apenas pelo fato de que o formato ali de como as coisas vão acontecer está mudando, certo? O nosso intestino, ele tem uma conexão profunda com o cérebro. Então, essas mudanças, elas podem ter reflexo na textura, na qualidade das fezes.
Então é muito importante que a gente cuide da alimentação das crianças, especialmente nessa fase. A constipação, ela pode gerar dor. A dor pode gerar medo, e o medo pode atrapalhar o processo e acabar fazendo com que a gente fique mais cansada, a criança fique frustrada, e ninguém quer isso, né? Ninguém quer problema, ninguém quer nenhum tipo de problema no período do desfraude, tá? Então, assim, começou o desfraude, você vai observar a alimentação para que ele consuma alimentos que vão soltar mais as fezes, né? Para que ele consuma água suficiente, tanto para fazer xixi direitinho, quanto para a saúde intestinal. O ambiente do banheiro, nessa fase ainda da preparação, é interessante que você faça a opção pelo assento redutor ou pelo pinico. Eu, pessoalmente, não gosto da experiência do pinico, porque o pinico, às vezes a criança sentou e aí cai, aí vira o pinico, enfim, tá? Mas se você escolher pelo pinico, tenha apenas a atenção de deixar esse pinico no banheiro, para que a criança compreenda que o lugar de fazer as suas necessidades é no banheiro. Isso é bem importante, tá bom? E aí, assim que ele terminar, você pega o que tem ali no pinico ou no troninho, enfim, que você achar que vai ser bom para vocês, e coloca na privada, para ele entender também qual é o destino, né, que as coisas precisam tomar. Tem um assento que eu gosto bastante, que ele tem uma escadinha e ele fica bem fixo no vaso sanitário. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para explicar para vocês por que é importante segurança física nesse período do desfraude. Até mesmo se você escolher um banquinho, precisa ser um banco fixo para evitar que a criança caia, tá? Isso aí pode gerar também, pode atrapalhar o processo do desfraude, essa experiência da insegurança. E dentro dessa questão da insegurança, tem a importância do apoio dos pés, tá? Então, esse assento que eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo, ele também é fixo no chão, tem uma escadinha. As mães que têm mais filhos, eu gosto bastante dessa experiência desse assento que tem a escadinha, porque a criança pode subir sozinha, sentar tranquila e conseguir sentar ali com segurança, apoiando os pés ao chão. Por que é importante apoiar os pés no chão ou em uma superfície segura? Para que a criança consiga relaxar a musculatura, ela consiga fazer assim as suas necessidades com tranquilidade. No próximo vídeo a gente vai ter mais informações, né, mais dicas sobre esse período do desfraude, para que você viva um desfraude sem neura, tá? Um desfraude tranquilo. Fique bem segura para os próximos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, para eu sentir que você gostou e para o YouTube entender que é um conteúdo de valor. Fiquem com Deus e até a próxima.